Estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã, pela Jovem Pan 100,7. A gente vai estar batendo um papo no dia de hoje com a doutora Maria Luísa Gonçalves, ela que é dentista e é especialista em harmonização facial. A gente vai estar batendo papo sobre esses mitos e verdades em relação a esse tema, né, que tem ganhado o noticiário nacional. Bom dia, doutora Maria Luísa Gonçalves, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Olá, bom dia, obrigada. Doutora Luísa, como é que você vê essa questão da harmonização facial hoje aqui no nosso estado de Alagoas em relação à procura, à busca? Explica um pouquinho para a gente o que é na prática essa harmonização facial. A busca tem crescido bastante, principalmente por hoje temos segurança nos procedimentos, profissionais mais qualificados, como, por exemplo, o crescente número de franquias que trazem profissionais qualificados, produtos de qualidade, segurança no atendimento, né? Como, por exemplo, a rede Botopremium, que é uma referência aqui dentro, e trazendo, com certeza, um impacto na melhoria da aparência dos nossos pacientes. E aí, Luísa, essa questão da harmonização facial, como ela que se dá? É um nariz, muitas vezes a pessoa quer um nariz mais afiladinho, uma boquinha mais preenchida, uma maçã do rosto maior. Isso tudo está incluso nesse, aspas, pacote da harmonização facial. Explica um pouquinho para os nossos ouvintes. Isso. Tem crescido muito a procura pela simetria, melhora da aparência e gestão do envelhecimento. Então, eu vou citar um exemplo, como você me perguntou sobre nariz. A crescente busca pela rinomodelação, por exemplo, que é um procedimento que corrige imperfeições na região do nariz, sem que o paciente precise passar por cirurgias. Então, a famosa rinoplastia. Isso, a rinoplastia era um procedimento padrão ouro, mas pelo fato de ser um procedimento cirúrgico, a rinomodelação, que é um procedimento injetável da harmonização e consegue corrigir imperfeições, tem crescido bastante por ser minimamente invasivo. Ô Luísa, e por exemplo, esses procedimentos, você faz esse tipo de procedimento, ele permanece no seu rosto, enfim, durante quanto tempo, quanto período, isso tem que ser refeito, como é que isso funciona? Então, eles são procedimentos reabsorvíveis e biocompatíveis. O tempo de durabilidade depende muito do organismo de cada paciente, mas tem uma boa longevidade quando é aplicado técnicas corretas e, como eu falei desde o início, utilizado produtos de qualidade e com segurança. Quais seriam esses produtos? Como é que vocês utilizam, né? Só completando essa minha pergunta, mas já entrando com uma outra, assim, muita gente se fala muito em harmonização facial, mas também muita gente já fica com um grande receio de ficar com um rosto mais artificial, né? De ser uma mudança muito brusca no rosto. Aí como é que vocês atuam também para explicar como é que funciona, como é que é o procedimento na prática? O medo de ter um resultado artificial realmente é um medo muito comum, né? E para que a gente evite esse tipo de situação, nós temos planejamentos personalizados para que a gente consiga entregar um resultado natural e seguro para os nossos pacientes. Um procedimento que é muito popular é o preenchimento facial, que é, como você falou, que pode acabar trazendo um resultado artificial. Então, claro que a gente precisa escolher um profissional qualificado, que tenha uma boa formação, que tenha experiência clínica. O que eu vejo muito hoje é que tem muitos cursos dentro da área da harmonização facial que são apenas teóricos e não tem prática clínica para entregar um profissional experiente ao mercado. Então, isso faz total diferença no resultado, tá? Ô Luísa, por exemplo, dentro da harmonização facial, tá também a questão do uso do Botox ou são coisas distintas? A mesma coisa. O Botox faz parte da harmonização facial. O que é a harmonização facial? A harmonização facial é qualquer procedimento estético que traga mais harmonia para a sua face. Doutora Luísa, muito se fala que, por exemplo, a harmonização facial deixa você sem expressividade e tal. Existe isso na prática? É verdade? Não é verdade? Isso é mito? Enfim, tem muita gente dizendo assim, o camarada fica com o rosto engessado, não sabe quando está sorrindo, quando está triste. Isso é por conta do excesso, do uso do Botox. Isso, enfim,
qual a verdade em relação a esses questionamentos que são feitos na sociedade? A verdade é que pode sim acontecer, né? Por isso que eu sempre bato na tecla de escolher o profissional qualificado. Pode sim acontecer do paciente ficar sem expressão, de ficar artificial. Por quê? A gente precisa de técnicas corretas, técnicas indicadas para melhorar a aparência do paciente, né? E assim conseguir entregar um resultado que melhore a sua autoestima e a autoconfiança. A harmonização facial é para você melhorar a sua aparência, né? Ficar mais bonito, mas sem as pessoas citarem dedo a dedo quais os procedimentos que você fez, tá? Então, assim, hoje a harmonização facial segue um caminho de naturalidade. Luísa, em relação... Tem a questão também, né, Natália, que tá, aspas, em moda, em voga, a questão daquele preenchimento do lábio também, doutora. Isso daí é a mesma substância que é colocada, por exemplo, na testa, naquela ruguinha, ou é outro tipo de substância? Enfim, fala um pouquinho pra gente sobre isso também. Pronto, o preenchimento labial é o meu cargo-chefe. Eu sou professora referência em preenchimento labial do Instituto IAMAC, aqui em Maceió. E o preenchimento labial, quando ele não é realizado de uma maneira correta, com a técnica realmente indicada e com o produto ideal, ele pode trazer ao paciente realmente resultados artificiais. É aquele chamado bico de pato, que realmente teve uma grande repercussão na internet, né? E algumas pessoas ficam até com medo de fazer preenchimento labial por causa de resultados insatisfatórios como esse. Mas, para que a gente consiga um resultado harmônico, bonito, que realmente devolva ou melhore, na verdade, a harmonia da face do paciente, é necessário um profissional qualificado que aplique a técnica correta. É a mesma substância, doutor, em relação ao botox e esse preenchimento labial? São coisas distintas? Não, são coisas distintas. O preenchimento, ele é realizado com ácido hialurônico. O preenchimento? O preenchimento. Já o botox é a toxina botulínica. Então, o preenchimento, ele consegue preencher rugas profundas, corrigir assimetrias na face do paciente, melhorar os contornos faciais. Já o botox, que é a toxina botulínica, ele traz um relaxamento muscular, indicado para linhas de expressão. Doutora, desculpe a minha ignorância, mas vamos lá. A gente tem visto, por exemplo, pessoas com a maçã do rosto um pouco mais quadradinhas, tal. A gente tem visto, por exemplo, até aquela ex-dançarina do El Chan, né, a Sheila Carvalho, que se pronunciou publicamente dizendo que estava fazendo procedimentos para voltar, aspas, à naturalidade do seu rosto. O que se dá, tipo, esse rosto mais quadradinho, tal, isso daí também é fruto de aplicação. E, por exemplo, a pessoa não gostou ou quer diminuir alguma feição dessa daí, tem como isso fazer? Em que prazo? Como é que funciona também essa coisa dessa modificação posteriormente à questão dos preenchimentos? Pronto. No caso dela, o preenchimento foi um preenchimento com exageros, certo? A gente preza o preenchimento em uma quantidade mínima para melhorar os contornos faciais, mas sem quadralizar a face do paciente. Nela, que é uma mulher, a gente preza uma face triangular, para que fique um resultado natural. Como ela está com resultado exagerado, é possível sim remover esse preenchimento. Nós temos uma enzima chamada hialuronidase, que ela consegue degradar o preenchedor. Então, para um paciente que teve um resultado insatisfatório ou que teve algum tipo de intercorrência, nós indicamos o uso dessa enzima hialuronidase. Doutora, por exemplo, a gente toca na face, no rosto de uma pessoa dessa, tem alguma... Você consegue sentir como ou a pele se adequa a essa substância? Por exemplo, uma mulher com seio de silicone, tipo, se você tocar, tal, facilmente você identifica, mas o caso desse tipo de preenchimento, assim, ele é palpável, enfim, a sensibilidade de uma pessoa que toca e diz, esse rosto, ele foi, aspas, modificado, ele foi harmonizado, existe isso também na prática? Muitas vezes, se ele tiver exagerado, você consegue perceber pela forma, mas quando você toca, geralmente o indicado é depois de uns 15 a 20 dias você não sentir mais, porque seu corpo vai absorver, tá? E aí você não sente tão a dureza desse produto, tá? Um produto que a gente consegue sentir com muita dureza é o PMMA, que é um preenchimento permanente
que nós não indicamos, que é esse que você vê muito na televisão repercutindo, que dá casos de intercorrência, como aquela Mayra Card, que fez um preenchimento que não pôde remover, porque é um preenchimento permanente. Então eu não indico esse tipo de preenchedor. Ô, doutora, e assim, buscar o equilíbrio das ações, né? Como é que você fala isso para os seus pacientes, as pessoas que vão até o seu consultório, como não exagerar, como buscar uma forma harmônica para não, principalmente, tirar a característica do ser humano, né, que é a face, qual o rosto. O que é que você fala para os seus pacientes quando chegam no consultório, principalmente em relação a essa questão do equilíbrio dos procedimentos? O que eu falo é que a importância, como eu falei desde o início, do profissional qualificado é exatamente isso. Eu não faço o que o paciente me pede, eu faço o que ele necessita. Não é porque o paciente chega para mim e me diz que quer fazer mais 1 ml de preenchimento com ácido hialurônico no lábio, que eu irei fazer se eu sei que aquele resultado irá ficar artificial. Então tem que existir um bom senso, né, do profissional, com certeza, para que ele consiga equilibrar a expectativa do paciente. Doutora, outra pergunta que é muito recorrente, né, quando a gente trata desse assunto de estética: Botox vicia? Muito. E por que vicia? Explica aí pra gente. Todos os procedimentos de harmonização facial, eles viciam, tá? Por quê? Porque eles te deixam com a autoestima mais elevada e mais autoconfiante. Então, quando a gente fala de autoestima e de autoconfiança, tem com certeza uma relação com a sua saúde mental. Então, a sensação de bem-estar. Por isso que é importante ter um profissional que tenha bom senso para saber medir até onde você pode ir. E aí você não ter resultados artificiais. Doutora Maria Luísa Gonçalves, dentista, especialista em harmonização facial, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã. Quero fazer um convite público para que a senhora esteja aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes, né? Que é bem-estar, que é estar bem consigo mesmo, enfim, procurar o melhor para a sua vida da forma que você achar mais adequada. E quero deixar, doutora Maria Luísa, um espaço para suas considerações finais. Gostaria de agradecer pelo convite, tá, para trazer informações sobre a harmonização facial, que é um tema hoje muito procurado, que é uma área que está em constante crescimento, e falar para todos vocês a importância de procurar profissionais qualificados, empresas realmente reconhecidas, franquias que trazem seguranças de resultados, como eu falei no início da Rede Bota Premium, e assim vocês conseguem resultados satisfatórios, seguros e eficazes. Mais uma vez, obrigada, doutora Maria Luísa Gonçalves, aqui pela participação no Jornal da Manhã em 100,7.